Imagine ser o melhor jogador do mundo, perder tudo e acabar humilhado por quem destruiu a sua família. Esse é o Ryu-Woo, o lendário Miligod que após anos afastado decide voltar ao Arena para buscar vingança. Se prepara porque hoje você vai ver como a técnica de um pro player transforma um novato em um verdadeiro monstro. Essa já é a parte 3 e a playlist da série vai estar aí no comentário fixado, então deixa o like, hype o vídeo aí e vambora! No último episódio, o Prota foi até o castelo de Lebron para completar a quest de Khan. Chegando lá, Lebron decidiu testar o nosso protagonista e eles tiveram uma luta épica. Ryu-Woo conseguiu impressionar o cavaleiro mais forte do Império e recebeu 80 pontos. Ryu-Woo puxou a espada de volta, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. O mestre sorriu e avisou: agora é a minha vez. O Prota ficou em choque quando Lebron disse que ia começar a atacar e mandou ele entrar em posição. Para o Lebron, não existia felicidade maior do que treinar com jogadores habilidosos. A cena corta para o final do treino. A cabeça do Ryu-Woo estava cheia de galos. Ele olhava para o Lebron sem entender como tinha apanhado tanto. O mestre apertou a mão do Prota e disse que reconhecia as habilidades dele. Depois pegou a moeda e comentou que finalmente todas as 10 moedas que ele tinha distribuído tinham voltado para as mãos dele. O Prota ficou em choque ao receber a notificação do sistema. A missão de se encontrar com o Cavaleiro de Kion deu um caminhão de XP e ele subiu de nível na hora. Para completar, o sistema avisou que ele ganhou um novo título, o melhor aluno de Lebron. Esse título sozinho já bufava todos os atributos em 10%. Lebron entregou um livro de habilidades, mas avisou que não podia quebrar as regras do Império, então só teria uma skill ali. Kang Ryu-Woo pegou o livro e, quando abriu a descrição no sistema, quase caiu para trás. A habilidade aumentava todos os status em mais 10%. Somando com o título, o Ryu-Woo agora estava com 20% de bônus em tudo. Quando o mestre ia se virar para sair, o Prota deu um grito pedindo para ele esperar. Com um sorriso no rosto, ele perguntou se podia ajudar o Lebron com alguma coisa. O mestre sorriu de volta e confessou que tinha um problemão. Mortos-vivos estavam aparecendo no norte de Briggs, e o rei acreditava que feiticeiros negros tinham um dedo nisso. Lebron olhou fixo para o Ryu-Woo e perguntou se ele podia investigar o caso. Na mesma hora, o sistema apitou. Nova quest: eliminar o feiticeiro negro. O Ryu-Woo ficou maravilhado ao perceber que tinha acabado de entrar num cenário de história principal. Essas missões mudam o rumo do jogo e contam o passado de Arena. Lebron avisou que esses feiticeiros usam necromancia e magia psíquica, então era bom ele ficar esperto para não ser pego. Prota só sorriu, percebendo que, mesmo sendo apenas nível 33, ele já estava liderando o enredo do jogo. A cena muda para a casa de leilões de Slayn. O tal do Cher estava berrando com a garota, perguntando se ela tinha achado a espada dele. Ele começou a sacudir a coitada, chamando ela de inútil por não ter encontrado quem roubou o item, que ele mesmo anunciou errado. Muita gente no salão, incluído Ryu-Woo, ficou olhando aquela cena bizarra. Quando o Cher começou a descrever a espada, o Prota se tocou. Putz, ele tá falando de mim. Olhando mais de perto, Ryu-Woo percebeu que o cara era da guilda Caveira Negra. Ele passou direto pelo Cher e pensou consigo mesmo: uma vez que você vira meu inimigo, vai ser meu inimigo pra sempre. Depois de um tempo, Kang Ryu-Woo finalmente tirou o capacete e se levantou. Ele decidiu que, já que ia focar na história principal, precisava resolver as pendências primeiro, e o plano era varrer todo mundo que estivesse no caminho um por um. Yong-chan entrou no quarto bem na hora que o Prota estava fritando o cérebro para bolar um jeito de acabar com a guilda Caveira Negra. Já era tarde da noite quando Yong-chan, sentado à mesa, deu a letra: por que você não provoca os caras de uma vez? Cria um tópico no fórum chamando a guilda inteira pro X1. Enquanto jantava, Ryu-Woo perguntou qual era o sentido disso. Yong-chan explicou que a comunidade não ia deixar passar batido e os caras seriam forçados a reagir. O Prota, mastigando e olhando para o amigo, soltou: caraca, você é um gênio. Yong-chan só limpou o queixo e mandou ele não viajar, porque o que importava mesmo era se o Ryu-Woo conseguia dar conta de geral. Prota deu aquele sorrisinho de lado: pra mim, isso aí é melzinho na chupeta. No dia seguinte, o vídeo caiu como uma bomba no fórum, desafiando a Caveira Negra na sede da guilda. O clima pesou, a garota chegou correndo no Cher, avisando que alguém tinha postado um desafio público. No vídeo, o Ryu-Woo se apresentou e mandou a real. Disse que estava gravando aquilo porque
porque muita gente o agradeceu por ter dado uma coça nos membros da Caveira Negra recentemente. Apontando para a câmera, o Prota desafiou todos os 13 membros da guilda para um duelo. Ele sacou a espada que comprou no leilão e chamou os caras para lutarem com honra. O Chair deu um pulo na cadeira ao reconhecer a própria espada na mão do Hyun-woo. Ele ficou possesso ao descobrir quem tinha roubado o item dele. Depois de um tempo, ele logou no jogo soltando fogo pelas ventas e dizendo para ninguém responder ao vídeo, porque o Prota só queria ganhar visualizações e dinheiro em cima deles, mas a raiva falou mais alto. Tremendo de ódio, o chefe da guilda mudou de ideia e ordenou que todos se reunissem. Ele declarou guerra total contra Kang Hyun-woo e disse que a vitória era obrigatória. No salão de reuniões, a garota lembrou que o inimigo era apenas nível 30, mas como ele já tinha deitado 3 soldados deles, não era um player comum. Outro membro da guilda sugeriu que eles não aceitassem o duelo formal, já que não teriam benefício nenhum, mas o Chair lançou um olhar mortal. Você tá de brincadeira que eu vou ignorar isso? O Chair deu um pulo da cadeira, gritando sobre o que aconteceria com a espada dele e como a moral da guilda ficaria diante de todo mundo se eles não agissem. Mas Chungu apareceu do nada, mandando ele parar de falar asneira. Todo mundo se levantou num pulo ao ver o general chegar. Ajustando o monóculo, Chungu mandou a real. Uma sub-guilda deles não podia se borrar de medo de um jogador nível 30. Quando alguns membros se aproximaram para entender o que ele queria, Chungu simplesmente acertou um soco seco no estômago de um deles, que apagou na hora de tanta dor. O general olhou para o Chair e perguntou até quando teria que aturar os erros dele. O Chair gelou quando Chungu botou a mão no ombro dele, liberando uma pressão absurda, e ordenou que gravassem logo um vídeo aceitando o duelo. O Chair engoliu seco quando ouviu o general dizer: "Espero que a Caveira Negra sobreviva a isso." A cena muda para o mundo real. No encontro com o Kyle, o Kang Hyun-woo chegou e perguntou se ele era o gerente da Nick. Com a confirmação, o Prota se sentou e o Kyle já começou elogiando o inglês dele, dizendo que pessoalmente ele parecia bem diferente dos vídeos. As negociações começaram num restaurante chique, mas o Hyun-woo nem tocou na comida, ficou vidrado lendo o contrato no tablet. Com um sorrisinho, o Hyun-woo disse que curtiu as condições. O contrato era de 2 anos e pagava $10.000 para cada 10.000 inscritos, além de um bônus gordo a cada 100.000. O Prota deu aquele sorriso nervoso e perguntou se aquilo tudo era verdade mesmo. Kyle confirmou e disse para ele não se preocupar, chamando-o de Miligod. Hyun-woo ficou meio baqueado, dizendo que fazia tempo que ninguém o chamava assim. A única condição do Kyle era que as roupas do Prota no jogo tivessem o logo da Nick gravado. O gerente perguntou se ele já tinha um plano de promoção e o Hyun-woo mandou: "Vou começar a fazer lives na semana que vem." Ele garantiu que a Nick não ia se arrepender da parceria, e o Kyle, sem mudar a expressão, disse que ficaria no aguardo. Logo que o Prota chegou em casa, Young-chan já botou a cabeça para fora, doido para saber do contrato. Ele aproveitou para contar que a guilda Caveira Negra já tinha gravado a resposta em vídeo. Kang Hyun-woo passou batido e só perguntou o que eles tinham dito. Young-chan explicou que o encontro foi marcado no Coliseu de Yumer, em 2 dias, às 8 horas. Hyun-woo nem se deu ao trabalho de ver o vídeo, deixando Young-chan gritando sozinho de indignação dentro de casa. A cena corta para a floresta, onde uns homens lagartos sinistros rosnavam para sua presa, mas o Hyun-woo nem tomou conhecimento, matou um deles com facilidade, mesmo o bicho sendo 30 níveis mais altos que ele. Ele ficou olhando para o resto dos monstros, tentando entender por que estava tão fácil. Aí ele lembrou do Dukan e do Lebron e sacou. O combo de itens únicos e skills apelonas tinha deixado ele num nível absurdo. O líder da Caveira Negra, Chair, estava no nível 85 e os outros membros no 70. O Prota avançou nos monstros sem nem cogitar a hipótese de perder. Hyun-woo farmou monstros por 30 horas direto, parando só para dar umas respiradas. O sistema notificou a vitória sobre os reptilianos e, sentado ao lado do corpo do boss, o Hyun-woo decidiu que era hora de dormir. Graças a esse intensivão, ele subiu 6 níveis e chegou no nível 40. A cena então nos leva para o Coliseu de Yumer, onde os brasões dos 2 oponentes estavam espalhados. Alley Boss versus Caveira Negra. A galera na arena tentava adivinhar quem ia levar a melhor. Um cara vestido de cowboy comentou que a guilda não ia poder atacar com todo mundo de uma vez, já que era um duelo pessoal contra cada um. Logo, os combatentes do dia apareceram na arena. O Prota, usando sua máscara, deu um tchauzinho para a multidão, cumprimentando os inimigos. O Chair, estalando os punhos, agradeceu ao Alley Boss por dar a chance de ele matar quem roubou sua espada. O Hyun-woo, só para provocar, agradeceu pela espada maravilhosa. Depois ele pegou o microfone e sugeriu que começassem logo, agradecendo a todo mundo que foi assistir. Young-chan
Chan, sentado na frente do PC, deu um sorrisinho ao ver o início do show, mas quando Ryu anunciou o começo da batalha em equipe, o Yong-chan até se engasgou. Até os membros da Caveira Negra ficaram em choque com o que ouviram. Apontando para eles, o prota mandou o papo: vamos começar uma batalha de 13 contra 1. A plateia inteira foi ao delírio quando ouviu o desafio. Todo mundo ficou vidrado na arena, enquanto Cher ficou mega confuso. O sistema pediu para ele escolher os candidatos para a luta, e o cara sabia que o Ryu teria mais chances de vencer lutando com cada um deles no 1 contra 1, só que, ao chamar os 13 de uma vez, o prota estava se colocando numa situação onde seria cercado e, teoricamente, derrotado fácil. O Cher ficou pensando: o que esse maluco tá tramando? Ryu estendeu a mão e mandou a real para o Cher. Queria que todo mundo participasse, porque matar um por um não teria a menor graça. Empolgado com a chance, o Cher selecionou os participantes rapidinho. O sistema encerrou a escolha, anunciou os oponentes e começou a contagem regressiva. Lá de cima, Chung-gu observava tudo fixamente, enquanto Yong-chan, assistindo tudo, estava numa pilha de nervos, quase ameaçando Ryu pela loucura. Assim que o cronômetro zerou e a batalha começou, o prota sacou a espada. Um dos caras da guilda, o Cheogu, deu um sorriso maldoso e perguntou ao capitão se podia ficar com os itens do Ryu se ele mesmo desse o golpe final. O Cher, que só queria a espada de volta, disse que ele podia ficar com o resto todo. O cara avançou marrento, dizendo que o prota tinha cometido um erro fatal, que bons itens e skills não ganhavam o jogo sozinhos. Ele perguntou, debochando, como um nível 40 ia peitar 13 jogadores nível 70 e 80, mas o Ryu não quis saber de conversa. Deu um golpe súbito, perguntando por que o cara tinha vindo sozinho. Do nada, a lâmina do prota atravessou o corpo do homem, que começou a desaparecer. O Cher entrou em choque total. Ele não conseguia entender como o segundo membro mais forte da guilda tinha sido deletado tão rápido. Colocando a espada no ombro, o Ryu só lembrou: a batalha já começou, viu? Dois outros membros, Soan e Sonan, que eram a melhor dupla da guilda, avançaram juntos para tentar conter o prota. As armas deles foram direto no Ryu, que estava estranhamente calmo. Ele desviou da lança com uma facilidade absurda e já colocou a espada na garganta do Soan. Enquanto o cara tremia de medo, o prota mandou: o ataque de vocês é previsível demais. No movimento só, Ryu perfurou a garganta do inimigo. O Sonan gritou desesperado, mas o prota já apareceu na frente dele, perguntando o que ele pretendia fazer com aquela lança. Um segundo depois, o sangue espirrou para todo lado. O Cher e o resto da guilda ficaram em choque total, só olhando para o Ryu. O prota, na maior folga, colocou a espada no ombro e sugeriu que continuassem a brincadeira. A galera nas arquibancadas começou a berrar tanto que o som assustou até quem estava do lado de fora do coliseu. Todo mundo estava em êxtase comentando a humilhação da Caveira Negra. Apontando a espada diretamente para o Cher, Ryu perguntou se eles lembravam de quando matavam outros jogadores e dominavam as minas na covardia. Ele deu o ultimato: é melhor vocês se renderem agora, porque vão perder as contas de qualquer jeito. O líder da guilda olhou com ódio para a torcida quando o povo começou a gritar em coro para eles se renderem. O Ryu deu um sorrisinho. Ele sabia que, depois de deletar o primeiro, o psicológico do resto da guilda ia pro ralo. Em pânico total, o Cher não conseguiu bolar estratégia nenhuma e só mandou um ataque desesperado. Mas o prota já apareceu atrás deles, avisando que quem ia atacar era ele. Com um único corte, ele rasgou um membro da guilda. Era como se ele estivesse segurando todos eles na palma da mão, tratando os caras como meros figurantes pro vídeo dele. A plateia até ficou em silêncio por um segundo, perplexa com a velocidade. Ryu atingiu o inimigo várias vezes seguidas até o cara ser literalmente feito em pedaços. No final, só restaram 3 membros da Caveira Negra na arena, todos tremendo de medo. O Cher tentou criar coragem e gritou que ainda não era o fim, mas foi interrompido pelo som de uma espada caindo no chão. Um de seus aliados se rendeu ali mesmo. O Cher olhou furioso para parceiro, que mandou a real: a gente só tá passando vergonha, é melhor desistir. A garota da guilda também baixou a cabeça e se rendeu, dizendo que eles ficaram focados demais em nível e itens e esqueceram como era legal jogar de verdade. O Cher ficou sem chão ao ver os corpos dos amigos se dissolvendo, deixando ele sozinho na arena. Ele lembrou de quando criaram a guilda só para se divertir com os amigos e caçar monstros, e se perguntou em que momento eles viraram os vilões da história. A torcida começou a berrar para matá-lo. Ryu pensou que, se acabasse rápido demais, o pessoal ia
achar que a luta foi armada, mas de repente o Chair começou a caminhar na direção dele e agarrou a lâmina da espada com a mão. O líder da guilda pensou que tudo aquilo começou por causa dele e teria que terminar com ele. Com as mãos tremendo, ele disse que, mesmo se a conta dele fosse deletada, ele começaria do zero e, da próxima vez, eles não seriam lembrados como vilões. O Prota deu uma risadinha debochada ao ver a cena e os dois avançaram um contra o outro. Logo após derrotar o último membro da guilda, a galera foi à loucura. Ryu começou a ser chamado de a personificação da justiça. Enquanto o corpo do Chair se dissipava no ar, o sistema notificou a vitória na batalha em equipe e já liberou as recompensas. Lá de cima, o Chungu ajustou o monóculo, observando Ryu com um olhar estranho, mas o Prota nem percebeu, ocupado demais comemorando a montanha de itens que dropou. A cena muda para um café, onde o Caio observa os melhores momentos da luta no tablet. Ele sorriu pensando que o Miligod era realmente incrível por ter solado 13 pessoas. Esse era o verdadeiro nível do ex-top 1. O nome do Ryu agora estava na boca de todo mundo na comunidade, e os comentários dos inscritos transbordavam empolgação. O Caio fechou os olhos, satisfeito por ter escolhido o cara certo para o contrato, e começou a comer seu doce, ansioso pelo que viria a seguir. De volta ao sofá de casa, o Ryu estava com uma cara furiosa. Young-chan parou na frente dele sem entender nada. Ué, o que foi? Você acabou de assinar um contrato top com a Nick e trucidou uma guilda inteira. O Prota, rangendo os dentes de raiva, apontou para a TV. Na tela, uma repórter entrevista o Rambaek, perguntando se podia chamá-lo de Águia Dourada. O moleque, todo convencido, sorriu, dizendo que ela podia falar o que quisesse, já que ele ainda não era tão famoso. Quando a repórter perguntou se ele ia ingressar como pro player, o Ryu fechou a cara. Ele disse que quase tinha esquecido do seu desejo de vingança, mas agora estava decidido. Ele também precisava virar um pro player. Ele se levantou na hora, avisando que não ia perder tempo esperando e que precisava voltar a treinar imediatamente. Então ele foi direto pro jogo. O Prota apareceu em frente ao enorme portão sul de Briggs, feito de madeira escura. Ele pensou que, agora que a guilda Caveira Negra já era, ele podia focar 100% na história principal, mas quase não tinha informação sobre elas. Como ele não tinha muitos amigos no jogo, decidiu que ia tentar se virar sozinho, mas o problema era que ele nem sabia por onde começar. O Tang, todo fofo, acenou com a patinha sentada no pescoço do Prota e disse que ele não estava sozinho, porque tinha o seu urso fiel. Mas logo o Tang começou a reclamar, perguntando por que o Ryu estava ignorando ele. O Prota lembrou que havia um cemitério ao sul e uma caverna escura ao leste. A caverna era um pico de farm popular porque os esqueletos eram fáceis de matar e davam um XP decente. Já o cemitério quase ninguém ia por causa dos carniceiros venenosos, que eram um saco de enfrentar. Ryu decidiu que o cemitério era a melhor escolha, justamente para evitar que outros jogadores vissem que ele estava progredindo na história principal. Mas, de repente, um cara chamado Seokjung apareceu atrás dele, perguntando por que o Prota estava fugindo e sugerindo que fossem juntos. O Ryu não entendeu nada, aquele cara estava seguindo ele desde os portões de Briggs. O Prota reparou nos equipamentos dele e pensou, será que esse cara é um daqueles noobs de nível máximo? Seokjung se aproximou, perguntando por que estava sendo ignorado. O Ryu deu um sorrisinho amarelo, dizendo que só queria caçar no cemitério. O homem então agarrou o Ryu pelo colarinho, perguntando se ele também estava atrás de um gol. O Prota ficou surpreso, ele tinha 200 pontos de força, mas o cara o segurou com uma facilidade absurda. Ele só conseguiu pensar, caraca, quanta força esse sujeito tem. O Seokjung perguntou se o Prota não estava procurando por um mago negro. Ele botou a mão no ombro do Kang Ryu, dizendo que ele devia estar se perguntando como ele descobriu esse segredo tão grande. O Ryu ficou de boca aberta. Será que esse cara também está na quest principal? Seokjung sorriu e deu um abraço nele, contando que também tinha contas a acertar com o mago e que até sabia onde ele estava escondido, oferecendo para irem juntos. O Prota ficou em choque total. O homem o apertou contra o peito, dizendo que decidiu ajudar porque sabia que o Prota era bom de luta. O Ryu desconfiou na hora, mas pensou que no fim das contas não tinha motivo para recusar uma ajuda dessas. Era uma oportunidade que ele precisava agarrar. O Prota sorriu, tirando aquela mão pesada do pescoço e aceitou a parceria. O Seokjung ficou todo animado e chamou ele para avançar. Partículas brilhantes
visitantes flutuavam em volta das cruzes do cemitério. O homem parou, colocou as mãos na cintura e anunciou solenemente que aquele era o abrigo do Mago Negro. O Ryun olhou em volta e mandou: "Cara, isso é só um túmulo." Mas aí o prota regalou os olhos ao notar um detalhe: "Isso na sua mão são as luvas do monge Luru?" O seu Kijung sorriu, dizendo que as conseguiu por reconhecimento pessoal. O punho dele brilhou com uma luz intensa. Os monges Luru são a famosa segunda classe dos monges, os mais fortes de todos, que servem ao Templo do Sol. Ryun deu um passo para trás para não ser atingido pelos estilhaços de pedra quando seu Kijung golpeou o chão. Ele pensou no quanto aquilo era raro, já que pouquíssimas pessoas conseguiam a segunda classe, pois exigia o reconhecimento direto de um mestre monge. Esse cara definitivamente não é um jogador comum, pensou o prota. Seu Kijung apontou para uma passagem subterrânea que se abriu, de onde vários mortos-vivos começaram a sair. O prota avançou e atravessou o corpo de um zumbi com um soco, mas ficou hipnotizado vendo seu Kijung lutar. O homem distribuía golpes poderosos com um sorriso no rosto. O Ryun ficou impressionado. Os ataques de um monge Luru eram brutais. Ele só não entendia como nunca tinha ouvido falar desse cara antes. Como alguém tão habilidoso assim ainda era um desconhecido. Distraído em seus pensamentos, o prota nem viu um morto-vivo chegando por trás. O prota cortou o monstro com um feixe de luz brilhante, pensando que era a hora dele mostrar seu valor também, já que completar essa quest era o objetivo principal. O cara ficou de olhos arregalados, surpreso ao observar o Ryun. O jovem avançava com total confiança que os movimentos do prota eram extremamente fluidos e leves. Ele se lembrou do cara de óculos e longos cabelos loiros que tinha pedido para lhe dar uma checada no jogador que conseguiu dizimar a Guilda Caveira Negra. Seu Kijung sorriu e pensou: "Rapaz, esse moleque é bom mesmo." Ryun, com um semblante sério, cerrou os punhos e dissipou o resto dos inimigos tranquilamente. De repente, os dois eram de cara com o objetivo: o Mago Negro. O homem, que tinha uma marca vermelha na testa, arregalou os olhos de susto e caiu no chão, xingando os heróis de nojentos. Os dois pararam e ficaram olhando de cima para ele. O Mago Negro abriu os braços. Seus olhos ficaram totalmente pretos e ele gritou que aquilo não era o fim. Mas o sistema não quis saber de drama. Oponente derrotado. A experiência subiu na hora. O Ryun pensou que foi fácil até demais acabar com ele. Ele agradeceu ao seu Kijung pela ajuda, que prontamente retribuiu a gentileza. Porém, o prota percebeu que, embora tivessem matado o mago, a quest ainda não tinha acabado. Tinha um ponto de interrogação ali, indicando que ainda havia mais gente para eliminar. O Ryun olhou para o seu Kijung, que estava bocejando, e pensou que agora que já sabia que dava conta do recado sozinho, precisava dar um jeito de se livrar do seu companheiro de viagem. Os dois ficaram ali parados, em silêncio. O Ryun pensou: com essas skills absurdas, esse cara seria um parceiro de alto nível. Talvez seja melhor manter uma boa relação com ele. Já o seu Kijung pensava: esse garoto é cauteloso demais. Se eu convidar ele para a guilda agora, ele foge, e ele já pode ter uma guilda, então o esquema é deixar uma boa impressão. O Ryun então levantou o dedo indicador e mandou aquela desculpa clássica. Disse que precisava ir porque ia jogar com um amigo e não queria se atrasar. O seu Kijung levantou as sobrancelhas, meio sem jeito, e disse que ele podia ir tranquilo, pois ele também odiava quando as pessoas se atrasavam para compromissos. O prota saiu apressado, dizendo que eles se encontrariam de novo. O seu Kijung ficou olhando ele ir embora, com as sobrancelhas lá no alto. Ele baixou a cabeça e coçou a nuca, comentando que se sentia como uma criança com medo de admitir alguma coisa. Enquanto isso, a cena muda para uma interface de comunicação. Uma voz foi ouvida. O Chungu estava na linha. O seu Kijung mandou a real para ele, dizendo que não precisava mais ficar farejando informações sobre o Ryun. O Chungu arregalou os olhos e ajeitou os óculos, perguntando por que dessa mudança repentina. Seu Kijung botou as mãos na cintura e repetiu que não era necessário, que não precisava de vingança nenhuma, porque agora o moleque era como um irmãozinho para ele. Com um sorriso satisfeito, ele disse que logo se encontrariam de novo e que ia chamar o Ryun para se juntar a eles. A cena corta para os grandes letreiros da W Arena, um site de streaming mundial que promove vários serviços como o Cubo. O Cubo é uma tecnologia moderna que permite assistir aos vídeos da arena de diferentes ângulos, sentindo a presença real da batalha ao pagar um valor definido pelo uploader. O Ryun estava sentado na frente do computador, chocado ao ver que o vídeo da sua luta contra a Guilda Caveira Negra tinha sido lançado nesse formato. A tela mostrava que o vídeo comum tinha 1.800.000 visualizações, mas o formato Cubo tinha mais de 10.000 acessos. O prota deu um grito de surpresa, com os olhos arregalados.
acessos. Se cada visualização cubo custava 500 wons, multiplicando pelos 10.000 acessos, ele já tinha garantido 5 milhões. E ele ficou felizão vendo que estava ficando rico de novo. Ele se virou para o dispositivo de imersão perto da cama bem na hora que o Young-chan entrou no quarto, perguntando se ele queria comer. Young-chan ficou de queixo caído ao ver o Hyun-woo de joelhos na frente do aparelho, totalmente empolgado. De volta ao jogo, o Prota apontou o dedo para a janela do sistema. Ele estava encucado, tentando entender quantos feiticeiros negros ainda precisava caçar, já que aquele ponto de interrogação na quest podia significar 2, 3 ou até 10 magos. Ao chegar na entrada da caverna, o Hyun-woo olhou para o lado, surpreso. Tinha uma multidão de jogadores amontoados ali. Ele notou que tinha gente até demais para o seu gosto. Kang Hyun-woo começou a olhar em volta, todo nervoso, pensando que agora que ficou famoso, qualquer um poderia reconhecê-lo. De repente, uma voz feminina veio de trás dele, perguntando se era ele mesmo. O Prota já abriu aquele sorrisão e os olhos brilharam. Ele imediatamente imaginou que era uma fã querendo um autógrafo, mas quando ele se virou, o choque foi grande. Duas figuras conhecidas vinham em sua direção. Eram a Yuri e o Young-jun. A Yuri deu um sorriso super doce, dizendo que fazia um tempão que eles não se viam, enquanto Young-jun perguntava como ele estava. O Hyun-woo abriu os braços, tentando disfarçar o nervosismo, mas por dentro ele implorava: pelo amor de Deus, que brincadeira de mau gosto do destino é essa? Por que eu tinha que encontrar a Yuri logo aqui? A Yuri e o Young-jun são os irmãos mais novos do Young-chan. O problema não era ela ser irmã do melhor amigo, mas sim que ela já tinha se declarado para um Hyun-woo no passado. Ele deu um fora nela, mas a garota não aceitou bem e fingiu que tudo não passava de uma piadinha. A Yuri agarrou a mão do Hyun-woo, perguntando se era verdade que ele estava morando com o irmão deles. O Prota, com os olhos arregalados, confirmou que sim. Ela sorriu ainda mais e mandou: então isso quer dizer que você agora faz parte da nossa família? O Hyun-woo congelou na hora, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. O Young-jun deu um suspiro bravo, olhando para a irmã e pedindo para ela não deixá-lo desconfortável. A Yuri só deu risada, mostrou a língua e disse que ele era só um amigo e nada mais. Prota ficou ali com aquele olhar triste e estático. O Young-jun então perguntou se ele tinha ido ali para caçar monstros e sugeriu que montasse um grupo. O Hyun-woo ficou surpreso. O Young-jun explicou que eles costumavam jogar com um amigo guerreiro, mas como o cara não apareceu hoje, eles podiam unir forças. A Yuri completou com um sorrisão, chamando ele para ir junto. O Hyun-woo parou, colocou as mãos na cintura e pensou: eles não sabem do meu passado como Miligod, nem que eu sou o Alley Boss. Para eles, eu sou só o amigo fofo do irmão mais velho. Com um sorriso no rosto, ele aceitou o convite, dizendo que é para eles darem uma força para ele subir de nível. O Hyun-woo deu um sorrisinho e apontou a arma pra frente, mandando a real: a gente já tá exausto, então vamos acabar logo com isso pra gente ir pra casa. O vilão deu um sorriso macabro e chamou todo mundo de idiota, garantindo que ia fazer eles se arrependerem amargamente de terem pisado ali. Ele gritou, chamando seu pequeno bichinho de estimação. No mesmo instante, um monstro gigantesco atravessou a parede de pedra com tudo. Todos eles ficaram de queixo caído, sem acreditar no tamanho do problema que eles se meteram. O cara, rindo da cara deles, apontou pro grupo e deu a ordem pra fera: aqui está o seu jantar, aproveite e devore todos eles.